Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, programa Opinião. Hoje, uma segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Hoje é o aniversário da minha filha Beatriz, 17 anos. Mandar um beijo para minha branquelinha azeda, que o papai ama muito, viu? Que você saiba disso. Aliás, você sabe que eu passei o dia inteiro hoje te dizendo isso, né? Te enchendo de beijocas e que você não esqueça que a cada dia que passa, o meu amor é proporcional ao seu crescimento. Você não para de crescer, está maior que o pai já. Então, receba esse carinho, esse beijo em especial agora, não é? Mais um. E que Deus te proteja sempre, ininterruptamente. E o pai está aqui sempre firme para estar contigo aonde você for, tá bom? Parabéns, minha filha. Me deu o direito de dar esse cumprimento à minha filha hoje. Olha só, a opinião desta segunda-feira, a entrevista a Antônio Joaquim, o ex-deputado federal, já foi ex quase tudo aí, né? Mas agora é conselheiro do Tribunal de Contas, rapaz. Esteve aqui conosco ano passado. O Antônio Joaquim vai falar sobre algumas questões aí. Tem um levantamento, um relatório aí feito acerca dos números da tributação, da economia propriamente do estado de Mato Grosso, que nós vamos destrinchar. Por que um estado tão rico deste está aí, não é? As contas, inclusive atualmente, as contas do governo estão aparentemente boas, pelo menos é o que vem sendo divulgado. Esse relatório, entretanto, não fala desse 2022, mas fala de 21 para trás, não é? Enfim, vamos saber detalhes aí, tendências, como é que está o agronegócio nessa questão toda, a força do agro, que muita gente critica, inclusive, não é? Enfim, o Antônio Joaquim vai falar sobre isso e muito mais conosco nesta noite aqui. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa, e um grande abraço para a filha do Paulo. Beatriz. Parabéns, Beatriz, parabéns mesmo. Beatriz, minha branquelinha azeda, um beijo, filhinha. O Lorenberg também mandou aqui para você aqui, tá? Todo mundo tá mandando abraço, embora poucas pessoas te conheçam, né? Que não gosta de vir aqui, fica aí, não é? Também cansadinho depois que vem da escola, né? Então, Antônio Conselheiro, Antônio Joaquim, muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Isso aqui às vezes eu perturbo, mas o Antônio Joaquim nunca tem tempo ruim. E sempre quando pode, quando os netos deixam também, né? Porque os netos não param de aumentar também, parece coelho. E ele sempre aceita estar aqui conosco, satisfação em tê-lo aqui. Rapaz, eu vou perguntar logo, a gente sempre questiona aqui os números do estado de Mato Grosso, a economia, o estado tão forte, é o maior produtor disso e daquilo, exporta isso, exporta aquilo. Nos grãos, por exemplo, ninguém bate. Esse relatório que o senhor tem conhecimento, que o senhor liderou, inclusive, acho que foi apresentado e teve apreciação na semana que passou, o que diz ele sobre esse cenário? Como é que estão as finanças propriamente do estado de Mato Grosso, considerando o prazo em que ele se ateve? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Eu quero fazer um registro especial a você. Eu gosto muito desse tipo de manifestação espontânea, carinhosa, familiar, né? Você, de forma desbragada no programa, né? dá um beijo na sua filha, né, Beatriz? Minha branquelinha. Parabéns. Obrigado. Isso é muito bonito. Isso é um sinal do seu caráter, com certeza. Obrigado. Então, meus cumprimentos a Beatriz aí. Ela está mocinha, 17, né? 17 anos. Papai, papai tá de olho, viu, filha? Não pensa nisso, não. Vai nessa, esse olho seu não vai adiantar nada. Coincidência, meu genro também aniversaria hoje. É meu? Aí, genro. Pai de 2 netos, né? O Luca e a Bela. Olha, Paulo, veja bem, o que a gente precisa enfrentar com muita franqueza, transparência, é a questão do modelo macroeconômico do Estado. Eu acho assim, um equívoco criticar o agronegócio ou ser contra o agronegócio.
O agronegócio é o negócio do Mato Grosso, é a vocação do Mato Grosso hoje e nos próximos 150 anos. Tudo isso? A vida inteira, porque Mato Grosso será um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Já é hoje. Do ponto de vista, se você pegar Mato Grosso e colocar na condição de produtor mundial, como um país, já é o 7º, 8º produtor do mundo, né? Mato Grosso não, o Brasil é o segundo, me parece. Mato Grosso isoladamente está nessa fase porque hoje Mato Grosso produz mais soja, mais milho, mais algodão. Todos esses produtos, Mato Grosso é campeão. Para você ter uma ideia, Mato Grosso produz a maior quantidade. Se você juntar Mato Grosso, Paraná Rio Grande do e Sul. Rio Grande do Sul, você tem 57% da produção brasileira. Então, o PIB de Mato Grosso, aí voltando para o estado, né, para a nossa ilha, o PIB de Mato Grosso, 50,5% é do agro. Então não se trata de ficar contra o agro. Ao contrário, é o grande negócio do estado. Só que eu digo assim, não tem que ter medo de discutir uma alternativa de distribuição de renda e emprego no estado. Porque o agro, eles dizem, mas gera indiretamente no comércio da indústria, mas não é bem assim. O agro hoje é uma situação de concentração de riqueza muito grande, tanto no aspecto fundiário. Você veja que dizem que o Araimagem já planta 500 mil hectares. Isso não é nenhum defeito, eu estou dizendo que a concentração está muito avançada no estado. Cada ano que passa se concentra mais, ou por aquisição, ou por arrendamento. E o que ocorre? A automatização do agro também é muito grande. Hoje os tratores modernos não tem tratorista, não tem gente, é tudo no joystick, é tudo no... Então, a distribuição dessa renda, ela não chega na população de forma adequada, porque não há agregação de valores nas commodities. É um modelo exportador, né, 80%, 70% exportador de produtos de commodities, né? Tanto a soja, o algodão, como o milho, como inclusive os minerais são commodities. Então, isso é preciso enfrentar. Por que você tem um estado hoje que, com toda essa dimensão, é o 13º PIB do Brasil, o 13º do Brasil, isso no número de 2018, 2019, e é o 6º estado do Brasil de renda per capita maior. Veja que contradição. Você tem um estado de um PIB acelerado, se você contar de 2002 para 2018, Mato Grosso, nesses 18 anos, cresceu a média de 7,2% anualmente do seu PIB, igual aos números da China. E o Brasil cresceu 2,8%. Então, ele decolou nesses últimos 18 anos. Por isso que é o 13º PIB do Brasil. Então, se contar esse crescimento, não se traduz do ponto de vista da qualidade da população. Por que nós somos 6º per capita? Só temos 3,5 milhões de pessoas. É como se fosse uma fortaleza, uma capital nordestina, a nossa população. Então, com um PIB tão alto, passamos a ser o 6º estado de renda per capita maior do Brasil. Mas isso é um número que não mostra a realidade. Nós temos 400 mil pessoas em Mato Grosso que vivem do Bolsa Família. É incompatível essa riqueza, essa grandiosidade, com esse tipo de resultados, inclusive alguns índices sociais que não acompanham esse. Né? Nós temos ilhas de municípios super desenvolvidos e municípios super pobres. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que nesse relatório, eu, inclusive, sugiro que seja criado um fundo soberano. Um fundo soberano, não sei de onde veio, isso é um debate que a Assembleia Legislativa tem que fazer, o governo do Estado tem que fazer, para que esse fundo soberano seja um colchão de eventuais crises que possam ocorrer com commodities, porque commodities, você sabe, de repente pode ter uma crise mundial e vai influenciar direto na economia, que a economia, mais da metade, depende das commodities. Então, eu estou propondo a criação de um fundo soberano para ter esse colchão
e para financiar a mudança ou alteração do modelo macroeconômico, ou seja, gerar emprego e gerar renda. O agro não vai gerar emprego e renda diretamente. Ele exporta sem necessidade de transformação, de agregação. Mas o agro produz todos os produtos que podem ser industrializados, porque a indústria aqui tem que ser do agro, não tem que inventar. Não tem que inventar a indústria de automóvel, tem que ser do agro. E com essa industrialização, que não é fácil, mas tem que encontrar um caminho de alcançá-la, é com ela que nós vamos distribuir riquezas e renda. Agora está vindo a logística para cá, com ferrovia, isso já é um fator que já melhora, aí vem melhorando a questão do incentivo fiscal, que pode vir a somar nisso também, juntando tudo isso aí, daqui a pouco podemos ter aí aqui a atração, né, de indústrias aqui, esmagadora enfim, tudo relacionado ao agro, né? Você pode dizer o que você falou aí, a questão da infraestrutura de Mato Grosso, houve uma transformação muito grande nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás não tinha energia elétrica, no governo Dante não tinha energia elétrica em Mato Grosso, tínhamos 50 municípios com motor a diesel. Hoje somos grandes exportadores de energia. A questão dos ferrovias, que sempre foi e sempre deveria ter sido a solução não no Mato Grosso do Brasil. Essa Rumo, que chegou aí primeiro, que está agora subindo para Cuiabá e Lucas, mas além dela tem a Ferrogrão, que vai de Sinop a Miritituba, e tem a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai sair de Lucas, Água Boa, até Mara Roda, pegando a Ferrovia Norte-Sul. Não há como não ter as condições necessárias para levar os produtos industrializados. Acabou essa história. Que não minha esperança está nisso aí. Que não tem consumidor em Mato Grosso. Não é para Mato Grosso essa agroindústria, é para o mundo. É para o mundo inteiro. Nós somos fornecedores de comida para o mundo. Agora, não temos que fornecer só carne crua, só soja em grãos. Industrializar Nós temos que industrializar e mandar para onde for. Exatamente. E aí gera emprego, gera renda. Aí, exatamente. Aí o Estado vai ser rico. Evolui socialmente, exatamente. Lorenberg Alves, por favor. Conselheiro, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, o nosso programa ganha, todos nós ganhamos e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou pegar carona em trechos da resposta que o senhor acabou de nos dar e fazer uma pequena provocação. Na verdade, provocação sempre no bom sentido, conselheiro, sempre no bom sentido. Há muito tempo eu tenho ouvido falar, leio, e concordo com a frase de que o Mato Grosso cresceu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, mas não se desenvolveu. O senhor acaba de dizer, reforçar esta frase, não se desenvolveu. O senhor falou de um número que é, no mínimo, provocativo para todos nós e instigador. Mas, infelizmente, a Assembleia Legislativa não está nem aí para esses números e o governo do Estado também não. Não apenas esse atual, mas os que passaram também não estavam. 400 mil pessoas dependem do Bolsa Família. Se nós somarmos aquele Bolsa Família do Estado de Mato Grosso, são mais de 100. Portanto, são 500. Se nós pegarmos outras bolsas que vêm por aí, nós somos mais de 600 mil pessoas que precisam desse auxílio. Isso significa dizer que nós temos um Estado com meia dúzia de pessoas muito ricas e a imensa maioria da população pobres. E aí vem a minha provocação primeira, conselheiro. Se nós pegarmos um pente fino nessas 400 mil pessoas que o senhor acabou de nos apresentar, grande parte dela está exatamente na Baixada Cuiabana, no Vale do Rio Cuiabá. Grande parte dela. E grande parte desses municípios são pobres. São muito pobres. Só em Várzea Grande, pelos números que eu tenho, são 13 mil famílias que dependem daquele cartão família do Estado. E aí eu pergunto ao senhor, o que fazer para mexer com essa roda? Porque essa roda não anda, não move, está só num lado só. Parece que Mato Grosso, e é de fato isso, Mato Grosso é uma grande vaca leiteira,
mas as tuas tetas estão todas ocupadas e as pessoas não abrem mão dela. Só meia dúzia de pessoas, a imensa maioria, não tem usufruto dela. E aí a segunda provocação, conselheiro, o senhor falou da estrada de ferro, mas a estrada de ferro vai passar longe de Cuiabá, longe da Baixada Cuiabana, e um braço, e não a linha central, mas um braço virá a Cuiabá. E aí minha grande preocupação, como fica a Baixada Cuiabana, o Vale do Rio Cuiabá, uma vez que aqui tem grande parte desses 400 mil pessoas que precisam do Bolsa Família. Olha, Lorenberg, isso que você coloca é basicamente o que nós estamos aqui afirmando e reafirmando. Primeiro, o modelo é concentrador. Não tem o que se discutir. O modelo é concentrador tanto na área fundiária como na área econômico-financeira. São pessoas que estão ficando cada vez mais maiores, né? Do ponto de vista de extensão territorial, de latifúndio, de fundiário, da questão fundiária, como estão mais ricos. Mas eu não estou questionando isso. Eu não sou daqueles que penalizo ou acho que é um pecado as pessoas gostarem de ganhar dinheiro, trabalharem, produzir. Eu só acho que cabe ao governo, e aí eu me refiro ao governo como os poderes, né, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, acordar de que esse modelo não vai chegar na população. Não tem como. Exportar commodities não tem como chegar na população. Ajuda muito a balança comercial brasileira, ajuda muito o PIB do Estado, com certeza gera empregos indiretos, como eles dizem, tem razão, mas não chega na população mais pobre. Não gera renda e não gera emprego para a população mais pobre. Isso não tem o que ter medo de discutir, sem provocar o agro. O agro é nossa vocação, vou repetir, hoje e daqui 200 anos, não é nem 150. Mas é preciso criar uma alternativa macroeconômica que não tem outra, que não seja a industrialização da produção interna nossa, do agro, para gerar emprego e renda. Então, para atingir os 400 mil cidadãos que estão vivendo na pobreza, tem que gerar emprego e renda. E isso depende de políticas públicas de governo, porque é difícil você trazer uma indústria para cá se você não criar um mecanismo de atração. Não sei como, não é simples também, eu sei que não é, mas tem que ser enfrentado. Que me desculpe as pessoas que acham que isso é um sonho. Não é sonho, é uma necessidade de distribuir renda. Senão, cada vez mais vai ter esse problema. As pessoas vão ficar olhando o agro como o grande vizinho rico e eles pobres. Isso não é bom. Eu não acho legal quando eu vejo as pessoas criticando o agro. Principalmente a Baixada Cuiabana. Tem uma certa repulsa ao agro, e que eu acho que é preciso enfrentar isso. Não pode, isso não é correto. O que é preciso é encontrar políticas públicas para dar condição de crescimento econômico, né, para essa população. E Mato Grosso e Cuiabá é assim, nesse relatório tem referências a essa questão. Aí do relatório é muito mais amplo, o voto é uma síntese. É sobre a questão da pobreza em Cuiabá, Vaza Grande, né, Acorizal, né, Livramento, são cidades pobres, Barão. Tem lá no nosso relatório completo, são mais de 100 páginas, tem isso aí. E Cuiabá e Vaza Grande são as campeãs de famílias pobres. Por quê? Porque também representa aqui a Baixada em torno de 30% da população do Estado. Então é questão estatística mesmo, mas é preciso enfrentar isto. O Fundo Soberano é um sonho, porque veja bem, o Fundo Soberano que eu me refiro, ele foi criado por alguns países, tradicionalmente pelos países árabes. Eles têm a cabeça seguinte, de que se acabar o petróleo, o que eles vão fazer? Então eles criaram um fundo, todos os países põem lá dinheiro, são trilhões de dólares esse fundo. E eles investem no mundo afora, hein? Né, com esse dinheiro desse fundo. Inclusive no Brasil tem muitos investimentos do Fundo Soberano lá dos países árabes. O Fundo Soberano que eu me refiro é estadual, não é nem federal, o Brasil tem, mas também não funciona, o governo federal, é no sentido de dar esse apoio
a essa certa fragilidade que existe nas commodities, que pode acontecer uma crise. De repente, toda essa riqueza pode ter uma crise séria, dependendo do movimento do mundo. Como também esse fundo seria para ser como um colchão para eventual crise e também para estimular a indústria com os produtos do agro, né? Do ponto de vista concreto, ter um recurso para que isso possa ser feito. Então, já tem fundo, mas não pode, estadual? Pode. Espírito Santo tem um fundo soberano no Estado, do dinheiro do petróleo. Estão lá, criou o fundo e está lá se acumulando riqueza no fundo. Rio de Janeiro, outro exemplo. Então, eu acho que cabe à Assembleia sentar e discutir isso, inclusive com as lideranças do agro, porque vai ter que sair alguma contribuição de algum lugar. Né? Então, para poder botar nesse fundo. E é possível, eu acredito que é a única solução para você diminuir esse fosso de desenvolvimento do Estado. E atenção você aí que está, não é, assistindo ao programa Opinião, você sabe que, este é um ano eleitoral. Daqui a pouco a sua porta vai, toda hora vão tocar lá a campainha e tudo mais, pedindo voto. É hora de você saber, meu caro, quem é quem, o que propõe. Essas discussões aí de distribuição de renda, isso é muito importante você saber, ficar ligado, lembra? Daqui a pouquinho vem os debates também, não é? Sabe o que o seu candidato ao Senado, ao governo, tudo o que eles, aqui falou da Assembleia Legislativa, os deputados, os candidatos também à Assembleia Legislativa, enfim, a Câmara Federal, o que eles pensam disso aí, a industrialização. Esses são assuntos que têm que estar contidos na discussão eleitoral aqui, porque se elas vierem as propostas e forem consumadas, não é, no próximo ciclo aí de mandato, bom para nós, não é? Senão a gente o pessoal vai ganhar dinheiro lá em cima e a pobreza vai continuar acontecendo aqui, o pessoal na fila do ossinho, atrás aí de dias melhores ou de matar a própria fome. Eu dei uma risadinha aqui porque parece que é um troço que a gente não consegue entender. Um estado como o nosso tem que discutir fila de ossinho, né? Enfim, é de deixar qualquer um indignado. Opinião dá um tempinho só. Se tem alguma pergunta, 99932-2529, Antônio Joaquim, conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, está conosco, a gente volta já já. Olha, a Opinião está de volta aqui ao vivo hoje, entrevistando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Antes aqui de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. A gente segue falando da pandemia aqui na abertura, não é? Olha aí, rapaz, ao longo aí do final de semana, a Secretaria de Estado de Saúde notificou 3 mortes e 431 novos contágios pela Covid-19. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico nesta segunda-feira, dia 2. De acordo com a atualização da pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 734.042 contágios, dos quais em 718.468 casos as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 14.899 não resistiram às complicações da Covid. Além disso, há também 24 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, enquanto 3 seguem em leitos de enfermarias. Dados da Secretaria mostram também que outras 149 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Mais notícias você aciona aí, acesse www.gazetadigital.com.br. O Antônio Joaquim está aqui, conselheiro conosco, o conselheiro do Tribunal de Contas está conosco aqui, o Antônio Joaquim, para falarmos especialmente sobre esse relatório que a gente já começou a destrinchá-lo no primeiro bloco. Eu vou pedir para o Lorenberg Alves, porque o conselheiro, o Lorenberg, ele faz umas pesquisas muito profundas, né? Ele está com um calhamaço ali que ele vai te dar uma encostada na parede aí, pelo que eu conheço. Pois não, professor? Não, nem tanto. Conselheiro, no mês de março desse ano,
o senhor foi designado supervisor das ações do Tribunal de Contas nas políticas públicas da área da educação. E aí eu vou fazer 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas, para o senhor ter mais tempo para respondê-las. A primeira, qual a principal tarefa do senhor na condição de supervisor? A segunda questão, para o tribunal, qual a importância da existência dessa supervisão? E a terceira, essa supervisão poderá propor algo para o governo do Estado e dos municípios? E o que propor, basicamente? Olha, primeiro, a tarefa é exatamente coordenar todos os programas que existam atualmente na Secretaria de Educação, nas secretarias municipais, para tentar contribuir na melhoria desses programas, dessas ações, dessas políticas públicas de educação. É o que nós estávamos falando. Veja que a situação nossa nos índices da educação no Centro-Oeste não é das melhores, no aspecto de alguns índices, né? Por exemplo, o índice de aprendizado no Estado está abaixo da média nacional, como nos demais estados do Centro-Oeste, como também na saúde, mortalidade infantil. Então, tem alguns índices que nós não estamos ainda adequadamente numa média que corresponda à nossa riqueza. Perfeito? Então, o tribunal cabe encontrar mecanismos que possa contribuir, porque eu vejo o tribunal com essa visão. O tribunal tem que ser colaborador na gestão, não é só ficar com aquele punitivo populista, porque o punitivo populista é tão nefasto para a democracia e para as instituições como a omissão, que gera impunidade, mas é a mesma coisa, essa vontade cega de punir. Nós temos que ajudar o gestor a concluir as políticas públicas, a concluir. Por exemplo, na educação nós fizemos um programa fantástico, numa parceria com a Unicef, que iniciou o ano passado, de estimular o Buscativa, que é um programa fantástico, de você pegar a criança que está lá dentro de casa, sem estudar, e piorou na pandemia, porque além de não ir para a escola, ele não tinha internet para poder estudar. Então, um isolamento total. Você já imaginou o prejuízo dessa quantidade de crianças, parece em torno de 5 mil crianças no Mato Grosso, que ficaram nessa posição. Então, nós estimulamos a todos os municípios a implantar a ferramenta da Unicef para potencializar essa busca do aluno para a escola. E nós somos felizes, eu posso te anunciar que a Unicef vai fazer um case em Mato Grosso, porque aqui foi o estado que mais cresceu a adesão dos municípios. Passamos de 70, 80 para 137, parece que ficaram os 4 municípios sem fazer a adesão à plataforma da Unicef para a busca ativa, que é fantástico o programa. Vamos fazer também algumas coisas do ponto de vista de contribuição, de programas de fiscalização em loco nas escolas. Fiscalização no sentido de identificar problemas e propor soluções. Então, a tarefa é essa, nesse sentido, de potencializar as políticas públicas que existem, e o papel do tribunal é esse, de ser um instrumento de estímulo à melhoria da qualidade das políticas públicas. Então, todos os programas que existem, e nessa função de coordenador do Comitê de Educação do Estado, nós estamos finalizando a semana que vem o nosso cronograma de atuação e quais programas que nós vamos priorizar para esse ano, para poder ir lá, acompanhar, exigir e ajudar a executar esses programas sobre a área de educação. Pois bem, o conselheiro Antônio Joaquim, vamos voltar aqui a falar, se o senhor me permite, sobre a tal auditoria operacional. A auditoria operacional, ela compreendeu o período de 2021. Foi 2021, foi? Aqui está marcando aqui. Não, aí tem dados que foram compilados. Não tem dados recentes, assim, de 2022 não, né? Não, até 21. Né? São dados acumulados. Alguns são dados anteriores, outros são dados até 2021. Então, eu quero bater numa tecla aqui que a gente já abordou no bloco anterior, que eu sempre falo disso aqui, e eu queria que o senhor desse uma esmiuçada aos olhos desse relatório, desse
desse trabalho que foi realizado aí, que é quanto à renúncia fiscal, uns falam incentivos fiscais, a renúncia fiscal propriamente, que constatou aí algumas situações que referem-se aí às ausências de monitoramento eficiente dos resultados dos incentivos fiscais concedidos aí, também de implementação de políticas de incentivos visando a reduzir as desigualdades, não é? A partir desta constatação, daqui a pouco a gente fala dos outros setores e outras secretarias, mas a partir desta constatação aqui, eu sei que o senhor falou aí do tal colchão, do fundo, não é fundo que o senhor falou, foi... É Fundo Soberano. Fundo Soberano. Isso surtiria efeito? O senhor botou fé porque existe Espírito Santo, outros países e tudo mais, mas aqui no estado de Mato Grosso, rapaz, no governo Silval, criou-se aqui um tal de Fundo da Pobreza, que era lindo, no papel era lindo, maravilhoso e tal, nem sei se ele foi extinto, talvez esteja até lá perambulando em algum canto no governo. E não resolveu nada, ainda temos muitas dezenas, centenas, milhares de famílias passando fome aqui no estado do Mato Grosso. Esse ponto aqui que fala da renúncia fiscal, que o senhor pode, como que o senhor pode traduzi-lo? Não, primeiro é preciso assim, vamos restabelecer uma situação que eu preciso registrar. Os incentivos fiscais de Mato Grosso não tinham controle nenhum e eram dados de forma discricionária e vocês sabem pelas delações aí o nível de problemas e de corrupção que ocorreu nessa questão de incentivos fiscais. Seríssimo. Nesse ponto, o governo atual avançou com a nova legislação que criou, ele praticamente automatizou o acesso ao incentivo fiscal, sistematizou. Qualquer pessoa pode pleitear o incentivo fiscal e receber o incentivo fiscal sem necessidade de apadrinhamento. Há uns critérios e eles são, quando atendidos, nas áreas que o governo definiu de incentivo, eles são atendidos. O que é, então, a ausência de monitoramento eficiente? Isso que eu vou te falar. Esse primeiro é o avanço, né? O avanço foi esse. O segundo é a questão da falta continua como não tinha lá atrás, continua a falta do monitoramento. Se você recebe um incentivo do Estado, porque foi liberada essa questão de gerar emprego que exigia no modelo anterior e que nunca ninguém cumpriu. Ninguém. Eu vou te dar aqui um incentivo de 10 milhões ou 20, porque o incentivo esse ano, 2022, deve chegar a quase 6 bilhões. É muito dinheiro. É 20% do orçamento praticamente. Então, o que acontecia? Ninguém cumpria as contrapartidas, que era gerar emprego, essas coisas todas. Então, isso saiu. Mas, de todo jeito, é preciso monitorar. Se você tem acesso ao incentivo, alguma coisa você fez compromisso com o Estado de receber de contrapartida. Não necessariamente um emprego direto. Então, é preciso monitorar isso, não pode ficar solto. Então, está identificado isso, a falta de monitoramento total dos resultados do incentivo. Qual é o resultado dos incentivos? Não existe mensuração. Segundo, não existe também a questão do investimento, da atuação dos incentivos, como a nova lei criada pelo atual governo previu, no artigo 19, incentivos específicos para regiões mais pobres, para diminuir as desigualdades regionais. Não foi executado nada nessa área. Então é preciso também encontrar mecanismo para botar dinheiro dos incentivos nessa área. Tem muita gente que acha que incentivo não podia ser assim, por amplo, tinha que ser programático. Ou seja, o conselheiro Walter é um defensor dessa ideia. Eu vou dar 1 bilhão ou 1 bilhão de incentivo para esta área, eu vou botar isso dentro do orçamento. Então, todo mundo vai pagar imposto normal. Mas o que vier no meu orçamento, que eu defini que eu vou dar como incentivo, eu ponho no orçamento e passo o dinheiro para a área que eu quero incentivar. Deixa eu perguntar para o senhor. Então, isso vamos dizer, é uma coisa que ninguém faz no Brasil, mas eu acho que tem lógica. Né? Fica mais transparente, você controla mais os resultados. Então, vamos supor, esses 6 bilhões previstos para 2022, põe no orçamento. 6 bilhões a mais
e decide aonde você vai botar os 6 bilhões de incentivo nas áreas que você considerar necessárias. E fala rápido, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu queria que você, assim, de forma muito breve, está faltando um pouco dos órgãos de controle como um todo não, porque o Tribunal de Contas acabou de fazer aqui esse levantamento. Está faltando um pouco de Assembleia Legislativa aí, não está? De fiscalizar, porque se existe um compromisso de determinada empresa que recebeu incentivo de gerar a contrapartida social, né, de gerar emprego, por exemplo, isso não está sendo cumprido, está passando despercebido por muita gente. Deveria, está no contrato, deveria cumprir e não está cumprindo. Não está faltando um pouco de fiscalização eu acho que é sempre do parlamento? É sempre um processo de crescimento, né? Como eu reconheço, avançou a política pública de incentivo, né? Hoje é quase impossível ter problemas de ordem de corrupção, de desvio, né? Está democratizado, vamos dizer assim. Existe a secretaria que tem o dever de fazer isso, não é nem a Assembleia diretamente, e que a própria secretaria nos autos reconhece que está fazendo, está contratando mais servidores e está contratando um software, um sistema de controle e de monitoramento. Então, esse é um processo de evolução. Fica difícil para eu fazer esse julgamento, é muito fácil eu sei que julgar. É porque você é de um poder também, que aí fica aquela coisa, né, de criticar outro poder, mas assim, eu já discordo um pouco do senhor, que é sim função da Assembleia Legislativa, dos deputados, também fazer esse tipo de fiscalização. O Poder Legislativo tem um poder de fiscalização. Pois bem, olha só, a gente volta já após o intervalo comercial com mais Antônio Joaquim, falando mais aqui conosco sobre essas informações, pelo menos em síntese, em relação a este relatório aí sobre a nossa economia mato-grossense. Um instante só. Pois bem, estamos de volta. Olha, o tempo está voando hoje, não é? Está voando. O Antônio Joaquim, conselheiro do Tribunal de Contas, eu falei que ele foi, assim, deputado federal e tudo. Foi também secretário de Educação, não foi? No governo Dante? Da Educação, no segundo governo Dante. No primeiro foi secretário de Infraestrutura, quando o Estado não tinha nada para investir. Não tinha energia, não tinha estrada, era um momento difícil. Tempos terríveis aquele. Eu pedi para o Lorenberg mais uma vez abrir aqui o bloco de perguntas, por favor. Conselheiro, eu vou sair um pouquinho fora da rota do primeiro bloco, porque no dia 31 de outubro de 2012, no auditório da Escola Superior de Contas, o senhor fez uma palestra cujo tema era, entre aspas, os tribunais de contas e o estímulo ao controle social. Que, aliás, tema que foi tratado pelo senhor antes desta data, o senhor já tinha tratado durante a Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social. E, na ocasião, o senhor fez a seguinte afirmação, entre aspas, o Brasil não precisaria de uma lei da ficha limpa se o controle social fosse mais efetivo. Fecham aspas. E aí a minha pergunta. Hoje, quase 10 anos depois, o senhor voltaria a fazer a mesma afirmação que fez naquela oportunidade? Se não faria, por que não faria? E se voltaria a repetir, por que repetiria? Porque continua igual. 10 anos depois, continua igual. Infelizmente, a participação do cidadão ainda está muito prejudicada. E não culpo o cidadão, principalmente quando eu me refiro ao cidadão, é quem tem um emprego, quem tem uma casa, quem tem, né, uma condição digna de viver. Eu nem me refiro ao sujeito que está brigando para arrumar uma casa, para morar, para arrumar um emprego. Esse, na verdade, vive uma subcidadania. Eu digo a classe média e enfim, aqueles que têm condições de exercer o controle social. Não exercem, e por quê? Porque não há um sistema, né, do próprio governo, as instituições como um todo, nos estimulando esse exercício. As ouvidorias, por exemplo, que são canais diretos de comunicação da população com o gestor, com as instituições, elas infelizmente ainda não funcionam adequadamente. Nós agora estamos com um programa nacional chamado Ouvidoria para Todos, né, exatamente para colocar
em prática a exigência da nova lei de defesa do consumidor de serviços públicos, né? Que exige que toda instituição tem que ter uma ouvidoria para recepcionar as reclamações da falta de cumprimento do dever das instituições, do cumprimento de fazer as coisas. Então, a ouvidoria para todos tem esse papel de tentar fazer cumprir essa questão da nova lei de defesa do consumidor de serviços públicos. Eu costumo dizer que é o PROCON do serviço público, né? Mas, infelizmente, ainda não está numa fase adequada. A Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, está trabalhando para que todos os tribunais do Brasil avancem nesse programa de estímulo às ouvidorias para poder melhorar essa condição de propiciar a participação do cidadão em relação ao dia a dia da gestão. O sujeito vai lá, vota a cada 2 anos e some do processo. Eles vão, de uma forma assim, bastante convicta, fugir. Eles têm uma certa repulsa dos erros políticos que são cometidos, né? E por isso também afastam do dia a dia da participação. Um exemplo típico que eu dou da falta de participação popular. Quando você vai fazer uma lei orçamentária, que seja do município, que seja do Estado ou que seja do Congresso Nacional, é a lei mais importante da gestão. Porque ali vai estar o quê? Tudo que você vai receber de impostos, né? Por exemplo, quando começar agora em setembro, para 23, nós vamos receber quantos bilhões de impostos e vamos gastar como? Tem alguns gastos que são constitucionais e exigências, né? Folha de pagamento, dívida, papapá. Mas e os outros? É preciso decidir o que fazer. Não dá para atender tudo. Então, na lei orçamentária que se define o que vai atender naquele ano. E não há participação. Aliás, eu ouso dizer que não há participação nem de quem é responsável em aprovar a lei orçamentária. Nem de vereador, que não participa mais do que 30% do colegiado, nem de deputado estadual, que também é nesse nível, e nem de Congresso Nacional. Eu fui deputado federal 2 mandatos, sei como funciona. A comissão de orçamento trabalha praticamente entre eles e depois leva ao plenário e vota. Então, são exemplos. E quando você fala de comunicação, de controle social, é meu mundo, que eu adoro, que eu tento fazer o melhor possível que eu possa, né? Agora mesmo nós vamos retomar a democracia ativa e esse projeto de ouvidorias no Estado. Democracia ativa, só para te lembrar, além de consciência cidadã e tantos programas que nós tivemos no tribunal, o democracia ativa é capacitar vereador. Ah, isso é muito bom, hein? Capacitar vereador. Porque os partidos não fazem. Os partidos deviam capacitar. E tem dinheiro para isso, né? Os partidos deviam... Qual a função de vereador? É ótimo, é importante você ser vereador na sua cidade. Você tem que fazer isso, mas não capacita. Então, o vereador ganha a eleição, um líder popular, mas não tem noção da responsabilidade política, como membro do Poder Legislativo, de participar das leis orçamentárias, do dia a dia, fiscalizar. Então, o tribunal vai voltar a fazer esse programa que eu considero fantástico, no sentido de capacitar o Poder Legislativo Municipal. Fiscalização é importantíssima no Legislativo. Falou municipal, mas eu acabei de falar no bloco anterior sobre o Parlamento Estadual também, né, sobre essa questão dos incentivos aí. O conselheiro, está contido também nesse relatório, não é? Pelo menos aqui na minha síntese desse relatório, menção sobre o Conselho de Contribuintes. Qual que é a abordagem que está aqui? O que tem de errado aqui? Que eu sei que tem alguma coisa que está fora da ordem aqui. Isso é uma fragilidade que o próprio secretário de Fazenda, a Secretaria, admite e que está tomando providências. Porque, veja bem, o Conselho de Contribuintes é o órgão de segundo grau na demanda dos créditos tributários, que estão demandados. Então, a empresa perdeu, isso ainda no mundo administrativo ainda, né, sem ser judicializado, perdeu em primeira instância na Secretaria, ele recorre ao Conselho de Contribuintes. O Conselho de Contribuintes de Mato Grosso, infelizmente, está absolutamente fora de padrão. Ele não tem regimento interno, não tem nenhuma transparência, não se conhece, não se cumpre os critérios de nomeação dos conselheiros. Qual que é a importância desse conselho? Ele julga crédito tributário. Para você ter uma ideia, a demanda que está lá no conselho importa em 3,1 bilhões de demanda de crédito tributário.
para ter uma ideia, uma empresa tem uma demanda de 600 milhões. Então, quem é que julga isso? Você não conhece, você não sabe quem é. Não há regimento de relator, de escolha de relator, de sorteio. É o conselho menos transparente do Brasil. Então, mas o que é importante é que essa auditoria tem esse papel, auditoria operacional. Ela identifica fragilidades para serem aprimoradas. Nós não identificamos o que está certo. Nós temos que correr a auditoria onde tem fragilidade. O que importa é que o governo, através do secretário de Fazenda, se comprometeu a dar soluções a essas, vamos dizer, fragilidades encontradas no Conselho. Então, ele respondeu admitindo esses problemas e que tomará as providências devidas. Esse é o papel do tribunal, ajudar a consertar e executar as políticas públicas. Lorenberg. Conselheiro, eu vou voltar à resposta anterior que o senhor deu a uma pergunta que eu fiz a respeito do controle social, e o senhor falou que não tem participação da população e, sobretudo, da classe média. Mas qual seria o mecanismo para que o conjunto da população pudesse cobrar mais e participar mais? Uma vez que nós temos a lei de acesso à informação, que, aliás, o senhor, no dia 5 de fevereiro de 2016, chegou a reclamar de que não havia mecanismo suficiente para que esta lei viesse a ser efetivada nos municípios. E aí o que fazer? Aliás, de governo federal ao governo municipal tem muitas dificuldades. Não apenas jornalistas, mas pesquisadores mesmo têm acesso, busca acessar as informações no governo federal e não tem. Há um bloqueio, há um impedimento grande. Vem no governo estadual a mesma coisa, nos governos estaduais todos. E nos governos municipais a mesma coisa. Conselheiro, o que fazer? Porque as pessoas só participam de coisas que elas sabem, que elas têm um mínimo de conhecimento. Se ela não tem um mínimo de conhecimento, o que fazer para que tenhamos uma maior participação? Olha, eu tive a honra de ser convidado agora para ser o coordenador nacional da transparência num projeto da Tricom. Estou indo para São Paulo esse mês já para a segunda, terceira reunião do projeto para executá-lo a partir desse ano. Qual que é o papel? É criar mecanismo de fiscalização e punição a quem até hoje não cumpre a lei de acesso à informação. Você vai ficar impressionado, mas é verdade, tem muito lugar que ainda não está cumprindo o site com todas as informações, o SIC, o Serviço de Informação Cidadão, tem muitos. E é uma lei que tem 10 anos. Já. Está fazendo 10 anos, vamos fazer até um evento, a Tricom vai fazer um evento em novembro, que é a data de promulgação da lei. E então nós vamos fazer um programa nacional no sentido de identificar onde não existe. Mato Grosso tem uns 5 municípios que não tem site, e umas 7 câmaras que não tem site. Então nós vamos fazer um movimento nacional com todos os estados para identificar todos os aonde não tem, ou aonde tem de faz de conta que não funciona, e vamos dar um prazo, mais um prazo, para ser bem tolerante. A partir daí vai ser um dos motivos de rejeição de contas de governo. Então, é uma fiscalização mais punitiva nesse caso, para tentar ajudar. Mas o que é preciso é a população também ajudar. Mas não é fácil, não é fácil. A pessoa está envolvida no seu dia a dia, não é fácil ele tomar a iniciativa. Então, é o governo que tem que estimular, mas tem muitos mecanismos, audiências públicas, no caso das leis orçamentárias e outros eventos, os conselhos legais de educação, de saúde, de social, que também são instrumentos de controle social. Enfim, é preciso encontrar caminhos, não é fácil, não. É difícil. Ô, conselheiro, eu quero trocar de assunto, voltar aqui ao assunto que eu estou me debruçado, que é sobre esse relatório, esse diagnóstico feito aqui sobre alguns setores do governo, especialmente sobre a economia, nossa tributação, enfim. Tem um setor que não teve a sua regulamentação ainda. E isso parece, de acordo com esse relatório aqui, que está dificultando tudo, que é o setor da mineração. Aqui diz, na síntese, que não, que está dificultando aí o efetivo controle da fiscalização da atividade mineral, de mineração aqui no estado de Mato Grosso. Como que é isso? Vamos assim, definir com clareza. Não existe
nenhum controle da atividade de mineração no Estado. Simples, não é nenhuma afronta ao governo, né? O governo avançou em várias vezes. Eu vou voltar a dizer, a auditoria não tem nenhum sentido punitivo. A auditoria operacional é para encontrar fragilidades e tentar, junto com o governo, encontrar soluções. A política de mineração, política pública de mineração no Estado, ela não tem nenhum controle, zero de controle. Mas é porque isso é responsabilidade do governo federal. Não, mas não impede da participação do Estado e do dever do Estado em participar. Tem estados que têm avanços nessa área de mineração, de controle. Taxa de mineração, que seria uma fonte a mais de recurso. O Estado do Pará tem isso, o Estado de Minas Gerais tem situações bem avançadas. Aí também, eu volto a dizer, Paulo, cabe a quem tem responsabilidade por políticas públicas debruçar sobre isso e encontrar soluções. Por exemplo, há uma proposta de lei que estava na Secretaria de Fazenda e depois que nós começamos a auditoria, ela se movimentou e voltou lá para a Metamate, que regulamenta a taxa, que regulamenta a questão do convênio que tem que ser feito com o Ministério de Minas e Energia. Então, é preciso tomar uma atitude para que isso passe a ser uma fonte de renda, através de taxação e de controle. Porque, veja bem, essa autorização de lavra, PLG, né, de lavra de garimpo, né, ela tem na legislação federal uma limitação de 50 hectares. Existe PLG Mato Grosso 10 vezes, 20 vezes maior que isso. É absolutamente ilegal. Das 847 PLG, que é a autorização de lavra garimpeira, 40% estão na mão de 10 pessoas físicas. 40%, ou seja, de 847, quase 90 estão na mão de 10 pessoas físicas. Então, tem obrigatoriamente de encontrar mecanismos de controle da atividade mineral, porque é uma das grandes fontes, pode ser uma das grandes fontes de renda. O que foi vendido de ouro em Mato Grosso em determinado ano aí foi coisa de 3 bilhões, se não me engano. Eu não tenho esse dado 100%, mas foi muito. E não houve praticamente nenhum tipo de participação para o governo do Estado. Aí alguém da Secretaria de Fazenda falou, porque a proposta que nós fizemos foi o seguinte, é preciso criar um órgão ou transformar um órgão para fazer esse controle dessa fiscalização. Aí alguém da Fazenda falou, mas não é possível fazer isso porque a participação da mineração na nossa receita foi de 0,19%. É por isso que é 0,19%, porque não tem controle. Porque se você considerar que isso... Tem regulamentação, não tem. Não existe. Então, isso eu falei, inclusive no meu voto, eu digo, não há necessidade de criar. A Metamate pode ser adaptada para isso. Para fazer esse papel de fiscalização, porque hoje não faz. Hoje a Metamate é dona de lavra. Ela tem que vender isso. Eu tenho que encerrar o programa, porque é horário de rede, né? E aqui o negócio é rígido mesmo. Quero agradecer de verdade aqui, muito mesmo, ao Antônio Joaquim. Esse material é importantíssimo, já foi entregue aos seus respectivos, já foi lá para o secretário de Fazenda, para o Juliano Jorge da Metamate, enfim, todos receberam e agora tem esse diagnóstico que não é punitivo, é orientativo, muito minucioso, o Tribunal de Contas. Agradeço ao senhor por ter estado conosco aqui, viu, conselheiro? A opinião está sempre a postos para bem informar. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui. Um abraço para o Américo, nosso amigo Américo Correia, meu amigo particular. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã a coronel do Corpo de Bombeiros, a primeira coronel do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Luciana Bragança Brandão da Silva, que é diretora de gestão estratégica do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Às 7h30 da noite, não vai perder, hein? Eu espero você, fica bem, fica com Deus também.